Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Como é bom poder estar aí chegando pertinho de você, no seu lar, juntos nessa manhã, para estudarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos falar sobre quando a adversidade é a perversidade humana. E para isso nós vamos usar como base bíblica o livro de Esther, a história da rainha Esther, como Deus livra o seu povo das garras do maligno, como Deus livra o seu povo das mãos de uma pessoa invejosa, perversa, como Amã. Deus usou a vida da rainha Esther e tem lições valiosas para nos entregar nessa manhã, através da vida dela. Esther era uma jovem criada pelo seu primo Mardoqueu, e logo no começo do livro de Esther, nós vemos a história do rei de Suzã, e o rei Assuero chama dentro de um banquete a sua rainha Vaxi, e ela se recusa, e ao ouvir o conselho dos sábios, ele decide então nomear uma nova rainha. E dentre as moças que seriam escolhidas, estariam ali para ser escolhidas para ser rainha, estava Esther. Esther foi criada dentro dos preceitos do Senhor. Além de linda, ela era gentil e tinha a palavra de Deus em sua vida. Tinha os ensinamentos de Deus junto com ela. E ela foi escolhida rainha, porque ela agradou aos olhos do rei. Foi a que mais ele olhou e foi a que ele achou mais bela, foi Esther. E ela foi escolhida. E o livro conta que ela lidava com todos os tipos de pessoa. Ela passou a morar no palácio e lá ela começou a ter contato com os copeiros, com as suas concubinas, com mordomos, com grandes chefes. E ali estava também Amã. Só que toda vez que Amã passava, o tio dela, que era muito querido, não se curvava. E Amã achava aquilo uma afronta. Até que ele arma de uma forma tão grande que ele consegue criar um decreto para que se mate todos os judeus. Mardoqueu, ao ouvir aquilo, fica desesperado. Seu coração é tomado por uma profunda tristeza e ele se coloca em panos de cinza, em panos de saco, envoltos com cinza, na frente do palácio. Às vezes nós estamos rodeadas de pessoas perversas por inveja, por maldade. E essas pessoas estão em todos os lugares. Podem estar na nossa casa, no trabalho, pasmem, até dentro das nossas igrejas. Mas o Senhor sempre manda o escape. Até aqui eu falei com o irmão e com a irmã um pouquinho de como começou toda a história. O que levou toda a perversidade de Amã para com Mardoqueu, e não só Mardoqueu, mas todo o povo de Deus. E Mardoqueu, em frente ao palácio, envolto com panos de saco e cinza, todos veem aquela cena e vão logo até Esther e falam: Esther, seu tio está lá. E ela manda roupas até ele e ele não aceita. E com aquele traje ele não poderia entrar
no castelo. Então ela manda perguntar o que estava acontecendo. Mardoqueu conta que a Amã tramou contra o povo de Deus e que todos estavam correndo risco de vida. Inclusive ela. Porque no livro de Esther nos diz o seguinte, Mardoqueu fala o seguinte, lá em Esther capítulo 4, ele fala assim para Esther, Esther, se você não fizer nada, de outra parte, Deus mandará socorro, mas você e sua família não serão poupados. E ele continua nesse mesmo texto de Esther no capítulo 4, ele continua e diz assim, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou como rainha. Primeira lição que a gente aprende. Entender, é preciso entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou como rainha. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou no trabalho onde você está. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou na casa onde você está, na rua, no bairro, aonde você está. Precisamos entender a nossa missão. Precisamos entender que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Esther precisou entender. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou como rainha. Ela precisou entender que Deus tinha um propósito na vida dela enquanto rainha. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Que Deus não nos coloca em locais por acaso. Que Ele tem um propósito em todas as coisas. Então, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou onde Ele te colocou. Esther ouve essas palavras. Mas a primeira resposta dela para Mardoqueu foi: como vou entrar na presença do rei? Ele não me chama a tempos. Se eu entrar na presença dele, eu vou perder minha vida. O Senhor sabe. A não ser que ele estenda o cetro. E aí eu possa falar com ele. Mas se eu chegar na presença dele e isso não acontecer, eu vou morrer. No primeiro momento, o temor toma conta da vida de Esther. Mas para vencermos as adversidades que vêm da perversidade humana, precisamos ser destemidos. Precisamos agir com destemor. Ela fica com medo de entrar na presença do rei e de repente perder sua vida. Mas logo depois que ela escuta do tio dela, que ela compreende a missão, que ela compreende que ela foi chamada para uma missão, ela toma uma atitude de destemor. Ela toma uma atitude destemida. E ela fala: convoque o povo, consagre, vamos nos consagrar. Eu e as minhas servas faremos o mesmo. E depois desse tempo de consagração, eu vou entrar na presença do rei, diante da presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ah, queridos, como o temor, como o medo, ele pode nos paralisar.
como o medo ele pode nos parar diante das adversidades que vêm de perversidade humanas ou diante de qualquer adversidade. Não permita que o medo te pare, te paralise, mas seja ousado no Senhor, seja destemido, confiando no Deus em quem você serve. Ele é o Deus da nossa salvação. Esther entendeu que não precisava ter temor, porque ela servia a um Deus grandioso, um Deus que a livraria. E o destemor dela foi tão grande, a ponto dela chegar e mandar o recado para o tio dela e falar assim: vamos nos consagrar. E eu vou sim entrar na presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Nós precisamos ter destemor, confiados no Deus a quem nós servimos. Quando fazemos isso, querido, não há adversidade que consiga se manter de pé. Mas continuando a história de Esther, já pegando o gancho dessa consagração que ela fez, uma das coisas mais poderosas e que podem nos levar a vencer qualquer adversidade, a adversidade que vem pela perversidade humana. Esther orou. Ela convida todo o povo de Deus a um jejum de 3 dias, jejum e oração. E ela ora, chama o povo a crer e praticar a oração, não só no momento da adversidade, mas termos oração como estilo de vida, como instrumento para nossa vitória. Esther, ela entendia isso e ela orou. E se você ler todo o livro de Esther, você vai ver que o povo de Deus foi vitorioso. O povo de Deus venceu a adversidade que vinha da perversidade humana. Amã foi morto na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Deus livrou, guardou o seu povo. Porque Esther entendeu a missão que Deus tinha para a vida dela. Esther foi destemida. Entendeu que ela poderia confiar, que ela pode confiar e que nós podemos confiar no Deus a quem servimos. E ela soube trabalhar o seu destemor com ousadia, sabedoria. Às vezes a gente não vence a adversidade que vem pela perversidade humana, não é porque a gente não tem a chave nas nossas mãos. É porque nós queremos usar força e não a sabedoria que vem do alto. Esther foi sábia. Ela usou a sabedoria que vinha de Deus. Joelhos no chão, oração. Oração, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Esther entendeu que a oração era a chave da vitória. E Deus deu a estratégia a Esther. Deus deu tudo que ela precisava fazer para que o povo de Israel saísse vitorioso. De repente você está aí na sua casa pensando o que a história de Esther tem a ver comigo. Será que eu consigo vencer? Queridos, a chave está aqui. A palavra de Deus. E com a história de Esther, nós aprendemos que nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te escolheu. Foi o que Mardoqueu disse para Esther. E é o que o Senhor diz para nós nessa manhã. Quem sabe
Não foi para um tempo como este que Deus te escolheu e te colocou aonde você está plantado. Esther entendeu a missão que ela tinha. Esther também venceu seus temores, venceu seus medos e foi destemida, a ponto de dizer que entrarei na presença do rei. Se tiver que morrer, morrerei. Mas ela, com essa atitude, ela estava dizendo, não vou me calar. Eu não vou deixar que a perversidade humana vença. Porque eu estou confiada no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do meu coração, da minha vida e que tem o controle de todas as coisas. Terceira e última lição que Esther deixa pra gente. Quando a perversidade humana vem, tenta nos abater, nos assolar, precisamos orar. Orar não só quando há o problema da perversidade humana, mas orar a tempo e fora de tempo. Precisamos orar, buscar do Senhor a sabedoria que vem do alto, buscar do Senhor o discernimento. E com a oração vem a chave da vitória. Que você nessa manhã seja grandemente abençoado pelo Senhor, através da vida da Rainha Esther. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, e que você possa sempre entender a missão que Deus tem para a sua vida. E que precisamos vencer os nossos temores confiados no Deus a quem servimos. E que orar sem cessar, traz a chave da vitória para vencer a adversidade humana, a adversidade que vem pela perversidade humana e toda e qualquer adversidade. Que Deus abençoe a sua vida, que seja um domingo de bênçãos na presença do Senhor, que a sua casa, a sua família seja abençoada. E lembre-se sempre, Deus tem um propósito na sua vida. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Ele te escolheu e te plantou aonde você está. Um grande abraço e fique com Deus.